Oi gente, meu nome é Tamara e hoje eu vim falar de dois livros nacionais, Indigesto, Contos Gástricos e Bloco de Notas. Vamos falar primeiro do livro Indigesto. Ele foi escrito pelo Flávio Carras, é um autor nacional, como eu falei. Ele é um livro de horror, ele é um livro de contos. São 13 contos, se eu não me engano. São contos realmente feitos para te impactar. Eu não sou uma pessoa fácil de impactar com livros, mas esse acabou conseguindo em alguns contos. Isso levando em consideração que livro de contos sequer são meus favoritos. Essa coisa de você pular muito rápido de uma história para outra não é sempre que me agrada, então não sou tão chegada em livro de contos assim. Existem aqueles que conseguem me agradar muito, mas eu acabo evitando porque em conto às vezes você não consegue ter a profundidade que você precisa para aquela história, acaba te faltando alguma coisa e você não aproveita aquilo da forma que talvez pudesse ser aproveitado se fosse um pouco maior. Não foi o que eu senti nesse livro. É claro que eu gostei de alguns contos mais do que de outros, não foi um livro que me agradou 100%, mas mesmo assim eu gostei muito desse livro, muito dos contos desse livro. Ele começa com um conto chamado Asa de Barata, que é sobre um cara que ele é obcecado por limpeza e depois de limpar a casa dele todinha, de cima a baixo, porque ele, mesmo sem querer, vai receber visita em casa, ele encontra uma asa de barata atrás da porta. Tá, ele achou uma asa de barata. Cadê a barata? O que acontece no desenrolar desse conto é completamente inesperado. Ele fica desesperado por não achar a barata e o que ele faz... Eu não imaginei que o que aconteceu ia acontecer e nem que ele ia fazer o que ele fez. O desenrolar do conto foi completamente inesperado pra mim. Você consegue sentir a agonia do personagem na situação que ele tá passando. Eu achei esse conto muito bem escrito, eu achei ele muito legal, foi uma escolha perfeita para abrir esse livro. Um outro conto também chamado Comida Orgânica eu achei bem interessante, ele é meio que um puxão de orelha, na verdade, mas é bem legal também. Ele inverte humanos e animais e te leva aquilo, o passarinho que tá na gaiola tá cantando, mas ele não tá cantando porque ele tá feliz. Agora, tem um conto chamado Sem Açúcar. Esse conto, ele me embrulhou o estômago. De verdade, ele me fez sentir fisicamente mal. O final desse conto me fez sentir fisicamente mal. Enquanto lia o conto, eu não esperava aquele final, eu não imaginei que aquilo fosse acontecer. O decorrer do conto não estava me impressionando tanto, mas aquele final é a única coisa que consegue realmente embrulhar o meu estômago. Foi muito incômodo, eu tive que parar de ler um pouquinho porque eu estava realmente me sentindo fisicamente mal. A gente vê que o nome do livro é perfeito, é Indigesto, Contos Gástricos. Eles realmente são contos indigestos. Demorou um pouquinho para superar o final desse conto. Para mim, esse tipo de coisa que aconteceu no final do conto é a única coisa que me embrulha de verdade. Tem vários outros contos, mas eu não vou citar um por um. O último conto do livro, ele fecha muito bem o livro, ele é um conto chamado Descomendo Alice. Ele é uma mistura de engraçado com horrível. Eu não sei explicar direito, eu gostei muito das coisas que esse autor escreve. Ao mesmo tempo que a situação do personagem do último conto é muito engraçada, ela também é muito horrível. Foi um conto muito legal, eu não sabia se eu ficava agoniada ou se eu dava risada. O final também, nossa, muito. Eu gostei pra caramba desse livro, eu gostei pra caramba dos contos desse livro. Vale lembrar que é um livro de contos de horror, então pode impressionar algumas pessoas. Como eu falei, um dos contos me fez até um pouco de mal, e ele não é um livro jovem, ele é um livro adulto, vale lembrar. Como eu falei, apesar de contos não ser minha leitura favorita, eles foram tão bem feitos, tão amarradinhos, que eu não consegui achar defeito neles. Acho que de todos os 13 contos do livro, só teve um que não apelou muito pra mim, que eu não gostei muito, mas todo o resto compensou muito. Eu não achei nada de negativo nesse livro. Na verdade, é um conto... Que foi? Tô gravando. Mas eu não tô falando com você. Vem. Mas eu tô gravando. O outro livro que eu li do autor, na verdade, ele é só um conto, é o Bloco de Notas. Ele é um conto bem curtinho, ele tem 18 páginas só. Ele segue um pouco a mesma linha de horror dos outros contos do livro Indigesto, mas ele não impressiona daquela forma mais violenta que os outros impressionam. Esse aqui te faz pensar um pouco mais. Ele conta a história de um cara que toda noite ele tem pesadelo e ele anota no bloco de notas o pesadelo que ele teve. E nesse dia ele acordou, anotou no bloco de notas o pesadelo que ele teve, que é o de longe o mais assustador que ele já teve, e decide ir até a cozinha e aí ele suspeita que alguém invadiu a casa dele.
Não dá pra falar mais que isso, tem só 18 páginas, mas ele é um conto que te faz pensar realmente nas coisas que te acontecem, no significado e na responsabilidade dessas coisas. Vale muito a pena a leitura, é rapidíssimo e muito interessante. Os dois livros podem ser encontrados na Amazon. Eu vou deixar aqui no box de informações o link para os dois. Se eu não me engano, os dois estão disponíveis no Kindle Unlimited. O Indigesto eu tenho certeza. O bloco de notas eu acho que sim, mas de qualquer forma ele é bem baratinho. Acho que ele não custa nem R$2 o conto na Amazon. O livro físico do Indigesto você só consegue com o próprio autor, mas lá na Amazon também tem o e-mail do autor caso você queira comprar o livro físico. Eu tenho gostado pra caramba de ler coisas desse autor, eu cheguei a comentar já isso em outro vídeo. Eu ainda não sei qual vai ser a minha próxima leitura dele. Tem vários outros contos na Amazon e tem o romance dele também que eu tô querendo ler, que é o Parasita de Almas, que também segue essa linha de horror. Então eu não sei se eu vou esgotar os contos dele primeiro para depois passar pro romance. Não sei o que eu vou fazer, mas eu tô muito interessada em ler os outros livros dele. Eu tenho gostado muito da escrita dele, gostado muito da forma dele de contar as coisas. E quando eu ler mais coisa dele, eu vou vir trazer aqui também. Talvez eu acabe lendo os contos dele primeiro, antes de passar pro romance. Acho que como são leituras mais rapidinhas, acho que acaba sendo melhor. Mas como eu falei, independente de qual for, eu venho aqui falar com vocês sobre eles. Fechando então, eu adorei as duas leituras, adorei tanto o Indigesto como o bloco de notas. Mas vale lembrar que são livros adultos, principalmente o Indigesto, não é mesmo para qualquer um. Então por hoje é só, não esqueçam de deixar o seu curtir, de comentar, de se inscrever nesse canal para ajudar o canal a crescer, de compartilhar o vídeo com outras pessoas também que vocês acham que vai gostar desse tipo de conteúdo. Eu pretendo pelo menos uma vez por mês vir falar de algum livro nacional aqui no canal, fora os outros projetos de leitura que eu tenho e os outros livros que eu vou lendo também. Pretendo fazer 2 vídeos por semana, então eu vou conseguir fazer bastante coisa legal. Então é isso, por hoje é só, até mais!